Olá, 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 pessoal. Hoje vocês podem perceber que eu estou com uma camiseta diferente. Acabo de receber a minha camiseta de homenagem aos 100 anos do IPA. Essa instituição de ensino que para mim e para muita gente foi maravilhosa. Vai comemorar agora, dia 17 de março, 100 anos. Então, toda a instituição centenária de ensino, eu acho que precisa ser muito comemorada. Então, quero fazer uma referência toda especial ao IPA, essa instituição, pelos seus 100 anos. E quem estudou lá sabe o que significa, principalmente o pessoal que é um pouco mais antiga, que curtiu demais aquela instituição. Ok? Gente, hoje eu quero falar ou chamar a atenção sobre um aspecto muito importante que direciona todo um trabalho. É a avaliação postural, funcional e a prescrição de atividade física a partir dessa avaliação. Então, quando vocês forem fazer alguma atividade física, procurem pelo menos saber do profissional o que é interessante que vocês façam, baseado num histórico, numa anamnese e numa avaliação funcional. Às vezes se faz uma avaliação, se olha determinados aspectos e que terminam não sendo tão interessantes ou terminam muitas vezes não sendo os aspectos mais importantes para que você consiga organizar um bom treino, um treino adequado à sua necessidade, aos seus problemas, ao seu objetivo. Então, por isso que uma avaliação funcional é muito importante. O que significa isso? Não é só olhar para a pessoa e dizer, tu tem uma escoliosezinha, tu tem, ou a partir de um raio-x, tu tem 0,02 milímetros de diferença de altura da crista ilíaca, etc. Na verdade, o que mais importa é que a gente avalie a funcionabilidade do corpo da gente, das articulações e de toda a coluna, principalmente. Simétrico, ninguém é 100% simétrico. Então, eu preciso ter cuidado para avaliar. Se a minha coluna tem funcionabilidade na flexão, se ela tem funcionabilidade na extensão, se eu não tenho desnível pélvico significativo, porque pelvis que é a região do quadril, aqui, então, ali, e que tipo de desnível eu tenho, que tipo de escoliose eu tenho, se é escoliose só para um lado, se é para os dois, ou se é para um lado, para o outro, e para um terceiro, para um segundo no mesmo sentido, e assim por diante. Tá, mas isso o avaliador vai saber, ele vai entender perfeitamente. Se eu tenho retificação na cervical, se eu tenho retificação na lombar, se eu tenho uma hiperlordose nessa região aqui, tudo isso são coisas que importam muito. E se eu tenho um bom alinhamento das minhas articulações, que conforme o tipo de problema, eu preciso tentar organizar um tipo de treino que me beneficie nesse sentido, principalmente no sentido de tentar recuperar ou pelo menos não prejudicar mais o meu problema ou não fazer com que ele evolua ainda, né, conforme essa atividade, ou eu fique me machucando mais do que eu já estou. Então, isso é muito importante. A partir de uma boa avaliação, de uma prescrição, eu posso fazer uma prescrição correta de atividade física e, em consequência, eu vou ter ótimos resultados para o meu caso, para o caso da Maria, do João e assim por diante, tá? Se você gostou do tema, compartilhe esse tema e participe das nossas lives e acesse as nossas redes sociais, sugira temas, etc. e tal. Mas, principalmente, se você gostou dessa ideia da gente falar sobre avaliação funcional, compartilhe. Ok. O que é importante que eu verifique nessa avaliação funcional?
a mobilidade e a flexibilidade. Porque o nosso corpo ele não pode ser um bloco, ele não pode ser duro, ele tem que ter mobilidade. A nossa coluna ela é toda móvel, toda flexível. E eu preciso manter isso, eu preciso manter essa mobilidade, essa flexibilidade, essa possibilidade de rotação, sem que eu sinta dor, sem que eu me machuque e assim por diante. Tem exercícios para isso. Conforme a situação de cada pessoa, eu preciso organizar o treino. Então, se uma pessoa tem uma série de dificuldades já de rigidez, por exemplo, que é bastante comum, em função do tipo de atividade profissional ou em função da falta de atividade física durante esse período, isso é muito importante, porque eu tenho que tentar devolver a essa pessoa esta mobilidade, esta flexibilidade e mais agilidade. Tá? Então, para isso eu preciso tentar entender, eu preciso saber, eu preciso conhecer, e eu preciso saber o que fazer, o que prescrever. Se eu sei qual é o problema que a pessoa tem, qual é a dificuldade que aquela pessoa tem, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento claro da situação, eu vou saber prescrever um bom treino e a gente vai ter um bom resultado. A partir de uma boa avaliação, um bom treino, vai ter um bom resultado. Isso aí é líquido e certo, tá? Então, o que eu posso ter? Principalmente a questão da coluna. Eu preciso ter muita atenção. Na coluna nós podemos ter diversos problemas. Vamos falar dos principais, que são a escoliose, cifose, hiperlordose ou as retificações. Escoliose, o que vem a ser? É aquela curvatura lateral, que pode ser para um lado só, que ela pode ser para os dois lados, e ela pode ter, às vezes, até uma terceira situação. É mais difícil, mas pode ter essa situação também. Então, eu preciso saber trabalhar isso em primeiro lugar, avaliar, sei que tem aquele problema, e a partir dali eu organizo esse treino. Eu preciso ter esse conhecimento para poder também organizar esse treino. A questão da retificação, principalmente da cervical, se eu tiver retificação, eu posso ter uma série de problemas ou consequências que são oriundas desse tipo de problema, e às vezes, inclusive, ou muitas vezes, são confundidas com labirintite, porque os sintomas são bastante parecidos, então se confunde ainda isso. Pode ter dor, pode ter tontura, em casos mais extremos pode ter até um pouco de náusea, né? Enfim. Então eu preciso saber avaliar isso para poder organizar. Lógico, se não for problema de retificação, eu preciso encaminhar para um otorrino ou um médico para avaliar se a pessoa tem problema de labirintite ou não, tá? Então, no caso da cifose, que são aquelas curvaturas para frente, aquela má postura, eu preciso saber trabalhar, eu tenho que devolver um pouco, pelo menos, de novo, essa mobilidade da região da dorsal, tá? Então, eu preciso organizar esses exercícios nesse sentido. A hiperlordose, que é essa região lombar muito pronunciada para trás, também gera problemas. Eu preciso saber trabalhar e trabalhar com cuidado isso para não machucar mais, para poder alongar bem essa região lombar, fortalecer bem o abdômen, mas desde que a pessoa não sinta maiores problemas. Tá? A questão do quadril. O quadril, eu posso ter um princípio de bursite, ou ter a bursite tronco-anteriana, ou já ter um certo desgaste no quadril. Às vezes tem casos que as pessoas já estão num princípio de artrose dessa articulação. E tem os casos em que tem prótese de quadril. Quem trabalha com pessoas de mais idade pode pegar essa situação, precisa ter muito cuidado, saber como trabalhar isso, pode trabalhar bem e deixar essa pessoa numa boa, para que ela possa fazer as suas atividades de rotina, ter seu dia a dia com toda a tranquilidade, mas tem algumas situações que precisam ser cuidadas com muita seriedade nesse sentido. Tá? Questão do joelho, principalmente, por exemplo, as pessoas que fizeram atividades de muita flexão no uma flexão muito grande, muito forte,
ou que não tem musculatura e já tem um certo tempo de trabalho, ou que flexionam muito as pernas para trás, ou que usaram muito salto alto e não tinham essa condição física, principalmente de força muscular, terminaram sobrecarregando o joelho. Ou o pessoal que jogou, que teve lesões de joelho. Então, no joelho eu posso ter problema de alinhamento, é isso aqui, por exemplo, um joelho jogado para dentro, ou um joelho para fora, isso tudo vai implicar em problemas para o joelho. Eu tenho que saber fazer essa avaliação, saber corrigir e saber programar os exercícios nesse sentido. Eu posso ter, muitos já têm condromalácia, que é um desgaste da cartilagem, né, do joelho, e que gera dor, e que gera dificuldade de movimento, gera a pessoa passa a ter pouca mobilidade. As pessoas que têm ou tiveram cirurgias, ter esse cuidado. A questão do pé, a gente não dá muita bola, a maioria não olha muito para o pé, mas eu preciso ter um cuidado com os pés também. Eu preciso saber se a pessoa tem um pé varo, valgo, pé chato ou pé arqueado demais. Se ela faz muita torção de tornozelo, tem uma lacidão ligamentar, isso interfere também, muitas vezes, gera problema no joelho, no quadril e na lombar, ou pode gerar, né? Então, eu preciso avaliar tudo isso aí. Por exemplo, pessoa que usou sapato errado, sapato muito apertado durante muito tempo, ou tênis errado, enfim, tudo isso pode implicar em tensões que encurtam toda a minha cadeia posterior, e eu preciso saber avaliar isso, eu preciso saber prescrever exercícios nesse sentido. Tá? Então, pense nisso. Se vocês gostaram dessa ideia, compartilhem, acessem as nossas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal para que a gente possa interagir com vocês e poder trazer sempre assuntos importantes e de interesse para vocês. Ok? Espero ter contribuído com alguma coisa para vocês. Aquele abraço e mais uma vez a minha menção elogiosa e de gratidão e de importância para os 100 anos do IPA, dessa escola, dessa entidade de ensino que ajudou tanta gente, formou tanta gente. Ok?